Foca no Enem. Oferecimento: estude em uma universidade única. E se é única, é UNP. Muito boa tarde, reta final. Esse é o nosso último programa Foca no Enem antes das provas. E dos 124.047 inscritos no Rio Grande do Norte, 70.876 são mulheres, o que representa 57,1% dos inscritos. E 53.171 são do sexo masculino, somando cerca de 53%. Eu quero alertar os estudantes para o horário de verão que começa às 0 hora de hoje. Então, minha gente, não marquem bobeira, saiam mais cedo de casa para evitar os atrasos e também os memes, tá? E agora, para encerrar com chave de ouro, a gente escolheu como tema a prova que tem o maior peso nas notas, que é a redação. E já está aqui com a gente a professora Séfora Cavalcante. Professora, muito bem-vinda. Obrigada. Fenômeno, foi nossa primeira professora do Foca no Enem no ano passado. Senti falta, porque tem dicas muito boas, muita informação, sabe muito do que está rolando nessa parte de redação, que é, assim, um grande medo de quem está fazendo a prova, mas depois que a gente conversa com a Séfora, tem essa aula, esse medo passa, a gente faz a prova muito mais tranquilo. Eu que conversei com ela ano passado, tive essa aula, garanto que a de hoje já está atualizada, porque ela não para. Tenho certeza que a gente vem com muitas dicas. E olha, você que vai parar esses 30 minutos com a gente na TV e mais meia hora na internet, vai chegar na prova muito mais preparado. Professora, seja bem-vinda. A sala é sua, fica à vontade. Obrigada. Vamos lá. Então, olha só. Em se tratando de todas as questões específicas para a redação, o que mais nós vamos, na verdade, tratar é entender o processo, desde da sua divulgação em termos de tema, né, que é o grande receio do aluno, ele perder muito tempo quando ele abre a prova, aquela ansiedade de buscar as informações, mas algumas questões elas são importantes. O que é que, na verdade, eu preciso saber e entender? Que desde o processo do Enem, quando você começa com o Enem antigo, né, em 98, até o ano de 2017, o que eu vou mostrar para vocês, é para que esses temas não se repitam. E principalmente para que vocês fiquem mais seguros de que toda a perspectiva acerca dessas redações, elas, na verdade, estão se aperfeiçoando. O que é que eu quero explicar para vocês? No antigo Enem, todas essas temáticas que aqui vocês vão ver, e que vocês estão vendo aí, que eu não vou ficar lendo para não perder tempo, tudo isso aqui não tinha nova perspectiva do novo Enem. O que é essa nova perspectiva? As 5 competências, a questão da proposta de intervenção. Então, há uma relação de dada importância, porque aqui eram temáticas sociais também. Falou-se aqui a respeito do voto, falou-se a respeito das questões ambientais, as questões de valorização do ambiente em termos tanto da Amazônia quanto da preservação de uma forma geral. Em 2009, nós tivemos um problema seríssimo, que foi a prova vazada, que isso aqui foi divulgado. A temática à época foi valorização do idoso, essa redação ela não mais aconteceu. E no mesmo ano, Diego, foi em 2009, lançaram aqui o indivíduo frente à ética nacional. E essa questão da ética é especificamente por isso, né? Por ter vazado a prova, terem divulgado isso de forma indevida, um traço de corrupção, digamos assim, que não fica só de um lado, né? Também é dividido na sociedade. Então, todos esses conceitos aqui, tratar da criança, participação social, tudo isso aqui já trabalhou, trabalho infantil, bom, as temáticas foram as mais abrangentes possíveis. O que é que aconteceu com essa perspectiva do novo Enem? E aí está no slide seguinte. Olha só. Deixa eu passar aqui. Vamos passar o slide. Aí. Novo Enem agora. Pronto. Desde 2011 até 2017, o que é que passamos a entender? Aqui em 2011, tá, foi o primeiro com proposta de intervenção, as 5 competências, atender isso aqui foi, digamos, um choque até então para todo mundo, né? Por quê? Porque era a primeira vez. Eu só fazia a conclusão do texto, que era reafirmar aquilo que eu havia dito no início. Mas agora não, eu tinha de propor uma solução. E o problema? Será que eu sei tratar dele? Onde eu busco essas informações? E aí começa essa grande questão. 2011 tratou-se a respeito de viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Isso aqui devem ter lembrado bastante, porque foi bem naquele auge das fotos que foram divulgadas indevidamente de Carolina Dickmann, surgiu até uma lei, né, apelidaram de Lei Carolina Dickmann, né, em 2011. 2012 tratou-se do processo de movimento imigratório para o Brasil, falando logo depois de 2010 com o Haiti, e vem acontecendo até hoje, então repetir-se pouco provável, apesar das pessoas quererem muito que isso aconteça, o Enem ele não é repetitivo.
2013, os efeitos da implantação da lei seca, ou seja, ela foi criada em 2009, mas foi tratada aqui só em 2013, os efeitos. Então, tinha muito tempo para falar sobre isso. A lei implantada, o que mudou, o que não mudou, o que é que resultou na sociedade, diminuíram o número de acidentes, não diminuíram, essa era a principal questão para o candidato. 2014, um foco no infantil, público infantil em questão no Brasil. Aqui já se tratou a respeito da obesidade, as questões do consumismo, né, a publicidade toda ela voltada dos fast foods para as crianças. Em 2015, voltou-se aquela questão bem forte que ainda estamos trabalhando, na sociedade, trabalhando, que eu digo em termos de combate, a persistência da violência contra a mulher, na sociedade brasileira. Em se tratando desta questão, foi divulgada a lei do feminicídio, foi divulgada a Lei Maria da Penha e o Disque Denúncia na prova, no texto motivador. O que é que o candidato tinha de fazer? Por que persiste? Então, todas as questões, elas se voltam para a ideia do porquê. Por que isso ainda acontece? Então, nessa questão aqui poxa, se tem uma lei, se há a lei do feminicídio, se há a Lei Maria da Penha, por que a violência persiste? Então, o candidato ele tem de partir para o plano da questão cultural, toda aquela questão histórica, daí a importância da literatura, da importância dos filmes, né, dessa alusão histórica de se fazer para ampliar esse repertório. Em 2016, tivemos 2 propostas, né? Algumas escolas não puderam funcionar, e aí ficou quase que uma repetição. Mas as temáticas extremamente interessantes, muito bem trabalhadas, o Brasil inteiro trabalhou sobre isso. Os caminhos para combater 2 problemas sérios, ainda recorrentes, intolerância religiosa e depois o racismo. Então, dentro dessa questão, 2017, ano passado, foi o problema maior. Por quê? Porque esperava-se essas questões relacionadas ao aspecto, né, trazido pela mídia acerca, sim, dos deficientes, mas o foco foi nos surdos. E aí veio o problema. Esse tema do ano passado foi um tema surpresa. Eu lembro que gerou muito burburinho ter tratado da questão relacionada aos surdos. As pessoas não esperavam esse recorte, Séfora? Digamos que não, né? Nunca ninguém espera. O bom é isso também. Se a gente esperasse, ia ser muito fácil. Mas tratar dessas questões dos surdos nas escolas públicas, isso é muito bacana. Por quê? Porque há o convívio natural. Em algumas escolas também que se trabalha com a integração desses alunos, a inclusão social, é muito comum você conviver com alunos que têm surdez. Então, dentro dessa perspectiva, não é algo absurdo. Disseram muito que foi um tema muito técnico, muito específico. Pouquíssimo provável. Hoje o adolescente lida com essas diferenças com tanta facilidade. Inteiro, né? O tempo inteiro. Trazer os filmes, temas, né? Para a normalidade, claro, né? Torná-los cada vez é social. mais social, estando no nosso meio de verdade. Esse bolão de apostas que se gira, que se monta em torno do tema do Enem, serve para alguma coisa, professora? Nada. Para enlouquecer. É difícil realmente a gente tentar dizer, não, esse ano a gente vai tratar de determinado tema, esse ano está em alta tal coisa, a gente vai falar de tal coisa. Ficar tentando adivinhar o tema da redação é uma perda de tempo. Né? Foi o que eu sempre falo, né? Adivinhar, essa coisa de apostar comigo é só Mega Sena, porque pelo menos a gente resolve a vida, mas de algumas questões, tema de redação não. Porque até você tira a função de um professor, né? Até porque a redação ela não ocorre só com o professor de redação. Se trabalha a questão literária, a filosofia, a sociologia, a literatura, a geografia, a história, tudo se trabalha junto. Então, não há como o professor ter esse poder, receber um espírito. Então, você não dava aula, né? Você abria uma tenda, recebia o espírito e vendia por aí. E resolvia. E resolvia tudo. A gente pode passar para o próximo slide? Pode. Vamos caminhar para o próximo Vamos slide, lá. por gentileza. Bom, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Aqui é uma perspectiva do PPL. Poucas pessoas conhecem. O PPL é o programa de pessoas privadas de liberdade, né? São para o Enem, que acontece só para as pessoas privadas de liberdade. Então, isso aqui já foram as temáticas lançadas. Só para você ter uma ideia. 2017 e 2016, olha os temas que se trataram. A respeito do desperdício de alimentos, então, já pense em descartar essa ideia, porque o desperdício de alimentos, falar de novo sobre isso, já foi temática de 2016, a repetição ela é pouco provável. Se isso acontecer, na verdade, vai ser praticamente um texto já pré-fabricado. Em 2017, as consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Isso aqui no auge. Nós vivemos isso aqui. Então, assim, para as pessoas que fizeram, os candidatos que fizeram essa prova de PPL, tratar dessa questão de padrão de beleza foi um foco, assim, bem abrangente. E, infelizmente, não foram, assim, para a maioria, né? Infelizmente. Porém, dá para tirar aqui, pelo menos, um aparato do que já aconteceu e do que, na verdade, pode vir. Vocês perceberam que nessas relações aqui, tanto da PPL quanto das temáticas anteriores, não se retratou a ideia do meio ambiente. Não significa que também vá ter meio ambiente, até porque em 2007
foi a última, e a anterior foi só em 2001. Tratou-se do meio ambiente, se tratando especificamente da floresta amazônica, tá? E também da preservação em 2001. Então, assim, haver uma possibilidade, sim, de falar sobre o meio ambiente, porque fugiríamos até dessa perspectiva política, essas discussões, apesar de termos também muito pano para manga para se falar sobre isso, sem levantar bandeiras, para não ficar essa causa política dentro de uma redação, porque isso não é bacana. Termina citando o discurso de ódio, pode beirar aí as questões de você fugir ao tema, de você utilizar impropérios, palavras inadequadas, então fica mais adequado realmente se tratar de questões sociais. A temática de redação do Enem é sempre um futuro melhor. O que é que eu posso fazer para que a sociedade ela possa viver e conviver melhor com as pessoas, com as diferenças, com os problemas sociais, com as questões também políticas, mas tudo aquilo que nós podemos melhorar. Na sequência, vocês vão ver o que é que se pode abranger aqui em alguns temas que eu escolhi, tá? Vamos passar aí para o próximo slide. Ó, aí a dúvida. Falamos daquilo, né? Isso é uma recorrência, assim. Onde a gente para, a gente conversa, a gente fala do Enem, a gente encontra com quem vai fazer a prova, tentar adivinhar o tema, né, diante do que está acontecendo no cenário. Acho que é o que as pessoas mais fazem. Agora, a gente vai para um rápido intervalo e falamos disso daqui a pouco. Pode ser, Beleza, Séfora? vamos sim. Ó, não sai daí, a gente volta já daqui a pouco para discutir esse tema, para falar qual será o tema, né? Mas antes do intervalo, eu quero falar com você que quer mais dicas sobre conteúdo. Você quer? Então é simples, acessa www.programaorienta.com.br/Enem. Em 2 minutos a gente está de volta, mas não para tentar adivinhar o tema do Enem, tá? A gente volta já, não sai daí, com mais aula com a professora Séfora Cavalcante.